ter, a continuação, a palestra do Elber Moreira, que vai ser a evolução das operações marítimas e offshore através das novas tecnologias. O Elber é engenheiro em produção, com especialização em projetos, desenvolvimento de negócio e representação internacionais de produtos e soluções na indústria de óleo e gás, marítima e offshore. Ele também está graduando em Direito pela Universidade do Rio Grande e é representante da Belga Marines, Soluções para Navegação. Elber, você está aí para começar a palestra? Olá, olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu estou aqui, eu já posso iniciar? Pode sim. Luciana, você poderia descompartilhar sua tela para o Elber compartilhar se ele precisar? Tirei. Muito obrigada. Nada. Só um minutinho, tá? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, dá para ver o fundo, mas não está no modo de apresentação. Se você puder colocar no modo de apresentação, agora sim, está ótimo. Bom, pessoal, meu nome é Elbert Moreira, eu integro aqui a equipe comercial da Belga Marine, né? Eu vim aqui hoje para tentar falar um pouquinho das nossas operações para vocês e contribuir aí com o tema da economia do mar e indústria 4.0. Né? Eu vou começar falando um pouco da nossa empresa, né? Nós estamos há 40 anos no mercado, ela já foi uma empresa de um único dono, já foi parte de um grupo chamado Usten Belga Marine, é uma empresa que nasceu como serviço e, a partir de 2006, iniciou a exploração no mercado na distribuição de itens de telecomunicação e soluções de tecnologia offshore dentro das esferas de telecomunicação, navegação e automação também. A comunicação e navegação no que tange a área offshore, né, plataformas e drillships, e automação na parte de maritime, né, na parte de embarcações offshore. Vou passar aqui o slide. Aqui eu coloquei um overview, né, de uma embarcação sobre o que nós podemos fazer. Eu coloquei uma embarcação genérica, mais completinha. Nem todas as embarcações possuem o helideck, né, por exemplo, mas as que possuem, nós fazemos uma inspeção de rádio aeronáutico chamado EPTA, né? E fazemos também um serviço que é obrigatório em toda embarcação, em toda plataforma, tem que fazer anualmente, né, que é a vistoria rádio GMDSS, que consiste na verificação geral do sistema de comunicação essencial baseado no SOLAS, que é o que dita que essa inspeção precisa ser feita, e nós temos esse serviço até mesmo como nosso carro-chefe, né? E agregado a esse serviço, nós executamos também o SBM, né? É o Shore Based Maintenance, que é um contrato que toda embarcação é obrigada a ter de acordo com SOLAS. E fazemos também o APT de VDR e SVDR, né? Que podemos dizer que seria a caixa preta, né? Entre aspas, da embarcação. Fazemos também assistência técnica e reparos eletrônicos dentro da... Só um minuto, mudou aqui. Assistência técnica e reparos eletrônicos dentro da linha de fornecedores, que nós representamos também. Fazemos também instalação e comissionamento com a nossa equipe de técnicos, né, que executam a instalação nesses equipamentos, né, que eu vou mostrar alguns exemplos também mais para frente para vocês. E nós somos certificados por 4 classificadoras e também pelo Sindacta, que é uma entidade ligada à aeronáutica para que possamos fazer a parte de APTA. Seguindo aí, mais voltado para a parte de soluções inovadoras, né, que é o tema central da apresentação, que nós internamente chamamos de novo portfólio da Belga Marine, né, o que no slide anterior eu comentei sobre os serviços que nós fazemos há 40 anos, né, aqui eu apresento as soluções tecnológicas mais recentes, né, por exemplo, o serviço de drones para inspeção marítima,
Se você tem uma estrutura muito alta, por exemplo, para conseguir o acesso é complicado, enquanto antes nós teríamos que instalar andaimes e alguma estrutura mais usual, né? Ou acesso por corda também. Hoje você consegue fazer através de um drone com câmera e consegue verificar toda a estrutura e apenas por algumas horas finalizar toda essa inspeção, né? Sem precisar de toda essa estrutura que nós precisávamos antes, né? Temos também um portfólio que é super recente na empresa, que é de conectividade e cybersecurity, né? A gente sabe que a cada dia as embarcações, as plataformas ficam mais conectadas e aí, consequentemente, ficam mais sujeitas a falhas e ataques relacionados à operação. Então, nós temos soluções desta área também, né? Monitoramento e derramamento de óleo. Esse tem sido o nosso carro-chefe na parte de operações offshore, muito voltado também para Miros, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eletrônica marítima, né, que é a repetição do slide anterior, mas voltado também para a plataforma. Gerenciamento digital, são diversas soluções digitais que temos desse tema, né? Eu não vou ter tempo de falar de todas elas, mas eu separei para comentar algumas que fazem mais sentido com a nossa apresentação, né? Seguindo aqui na parte de eletrônica marítima, eu separei aqui algumas marcas das quais a gente trabalha, alguns fabricantes, né, melhor dizendo, são bastante conhecidas no mercado, né? Por exemplo, a Cobham, né, que é um fabricante dinamarquês de rádio de comunicação, rádio VHF, MFHF, Marsat. Telecomunicadores, né? Não são tão baratos quanto os chineses, mas são mais baratos do que os outros players do mercado. Seguindo aqui também na parte de eletrônica marítima, na parte de navegação, eu trouxe como exemplo a PC Maritime, né, que fabrica um equipamento chamado ECDIS, né, que são Electronic Charts, mapas eletrônicos, né, que a embarcação precisa para navegar, né? O Google Maps, nesse caso, não seria uma opção, né? Até em um passado recente não existia essa forma de navegar, né? As cartas eram em papel impresso, o que é um jeito antigo, né? Ineficiente e até mesmo arriscado. Nessa solução é possível também identificar os mapas, você plotar a posição da embarcação, você consegue saber para onde ela tem que ir, quais são as condições, enfim, todas as informações necessárias para você navegar a embarcação. Seguindo, ainda na parte de navegação, eu separei aqui também a Farsounder, né, que desenvolveu a solução, que é um sonar, que fica na proa da embarcação. Ela verifica quando você tem algum obstáculo à frente, né? Isso hoje no Brasil não é muito utilizado a bordo, né? Isso é algo mais voltado para as embarcações que fazem navegação interior, ou navegam muito próximo da costa também, onde você pode enfrentar variações grandes do fundo do mar e objetos que podem estar flutuando por algum motivo por perto, né? E essa pessoa que está pilotando a embarcação não consegue ver, mas não é obrigatório que você tenha na embarcação, o que torna difícil também a execução de um equipamento como esse no mercado tão competitivo, né, quanto o Brasil. Seguindo na parte de monitoramento e derramamento de óleo, esse aí é bastante interessante, né? É o que temos executado muito dentro do Brasil, através da Miros, né, que é o fabricante, basicamente monitorar através de sensores a superfície da água. Então, monitoram desde a altura e período das ondas até a presença de óleo no mar, né? E foi nessa presença de óleo no mar que ganhamos um grande projeto da Petrobras recentemente, onde foram instaladas em 8 plataformas de petróleo um sistema de detecção de óleo no mar. Ele fica operando 360 à volta da plataforma, detectando presença de óleo no mar, né? Esses sensores são smart sensors, né? São inteligentes, né? Com todos os dados protegidos em nuvem também, o que possibilita todas as pessoas que estão envolvidas naquela questão ambiental possam acessar o sistema,
sendo eles o pessoal de bordo, o pessoal da terra, a própria operadora daquele campo. Temos as entidades também como o IBAMA e a ANP, né, que é a Agência de Petróleo, sempre temos essa sinergia entre as entidades para a otimização desse sistema também, esse sistema de gestão desses equipamentos. Então, nós trabalhamos com monitoramento de óleo, né, que vai a bordo de plataforma, mas também vai a bordo de algumas embarcações offshore, mais especificamente os ORCRVs, significa Oil Spill Recovery Vessel, né? Essas embarcações têm equipamentos a bordo que fazem com que ela, no caso de uma emergência de oil spill, ela consiga detectar e coletar esse óleo que cai na água, né, fazendo você simplesmente não poder fazer, você não pode deixar para lá e não pode não fazer nada, né? Você precisa pegar, detectar, coletar, fazer armazenagem, então descarte seguro. Então, essas embarcações de OSRVs possuem essa missão, dentre outras secundárias, né? Então, a Miros integra esses equipamentos de detecção dessas embarcações, que esse equipamento é baseado em radar, mas essa parte técnica eu não vou entrar muito em detalhe, mas, resumidamente, essa tecnologia, através do radar, consegue detectar e mensurar a extensão do problema na plataforma, e essa solução monitora 24/7, né? 24 horas por 7 dias, verificando se há presença de óleo no mar. Além dessa parte de monitoramento de óleo, temos também os sensores para monitoramento de ondas, né? E aí, o porquê que é importante isso no offshore, né? Porque determinadas embarcações de perfuração só podem operar se as ondas estiverem dentro de um patamar, né? Caso esteja balançando muito, né? Oscilando bastante, essa embarcação não vai conseguir executar a perfuração de uma forma correta, né? Falando aí um pouquinho dos drill ships. Então, todos esses limites são definidos, sensoriados, na medição correta, o que algumas empresas utilizam boias, né? Que é uma prática antiga também do mercado. E nós não trabalhamos por ser algo um pouco retrógrado. Boias são complicadas de lançar e manter, né? Elas ficam na água salgada o tempo todo, estão sujeitos a corrosão, enfim, vários outros fatores. E estes sensores da Miros são categorizados como dry sensor, né? Então, eles ficam a bordo das unidades sem contato esperar, informam a quem tomar a decisão se não vai operar, né? Então, é uma inovação aí também. Nós trabalhamos com esses sensores, já temos projetos também com a Petrobras e já está também nas especificações da Petrobras para as novas unidades, né? E nós fazemos o fornecimento desse equipamento e também os serviços relacionados a ele. Seguindo aqui, outro que eu trouxe também, no que tange a parte de detecção de óleo, e também é muito interessante comentar, é a Ocean Visuals, né, que também estava conosco, nosso stand da Rio Aligás, na feira, né, aqui no Rio de Janeiro, e que sobre essa solução eu posso dizer que é uma evolução no sistema de detecção de óleo em água também. Esse sistema consegue efetivamente detectar, confirmar e classificar a quantidade de óleo em tempo real, né? Então, o que se pratica hoje no mercado? Depois da detecção de óleo em água, é recolhido um sample, né? Recolhido uma amostra, recolhida essa amostra e aí eles enviam para o laboratório para depois de alguns dias ou, em média, 2 semanas, essa solução consegue fazer todo esse trâmite em tempo real, né? Então, ele detecta, classifica o óleo, consegue detectar até mesmo o óleo que está submerso, né? Pois o laser vai até 3 metros de profundidade. E aí, a dor que é sanada ao operador é que essa demanda funciona da seguinte forma, né? Quando você tem um derramamento de óleo, a primeira questão que se levanta é de quem é esse óleo, né? E ele vem de onde?
né? Então, da produção de petróleo, da água processada, que a embarcação vem jogando no mar, vem de alguma embarcação que estava passando por ali, que estava com algum vazamento no casco, né, que pode acontecer também. Então, conforme eu comentei, hoje em dia esse processo é feito com uma coleta. Essa coleta tem que ir para o laboratório em terra, que às vezes está, não sei, a 8 horas de distância, né, para que esse laboratório analise e diga, não, esse não é óleo, esse fluido não é óleo, é um fluido hidráulico, é alguma outra coisa. Então, isso depois de 2 semanas em média, né? Então, essa solução detecta na hora e facilita a identificação da responsabilidade, né? E a correta aplicação aí dos mecanismos aí para coleta desse óleo. Essa tecnologia é super recente também, não existe hoje nenhuma aplicação operando no Brasil, né? Porém, nós da Belga Marine estamos juntos com a SEMPES, né, que é o braço de pesquisa da Petrobras, melhor dizendo. Nós desenvolvemos um projeto, estamos terminando de fabricar um sensor desse para a Petrobras, e a Petrobras vai fazer um piloto em uma das embarcações, né? Esse equipamento hoje está sendo muito observado, muito vigiado, né, pelas empresas operadoras do Brasil. Ele foi criado inicialmente para navios, mas já estão desenvolvendo uma otimização também para aeronave, né? Ou seja, drones de grande porte, que tem autonomia maior de distância e de tempo, para poder ficar monitorando toda a costa brasileira, né? Então, a gente tem um potencial enorme para esse tipo de solução, que é recente e é proprietária, né? Ou seja, não existe um concorrente a ela hoje no mercado. E como tema central, né, conforme eu mencionei antes também, o tema central do painel é a economia do mar, né? Nós estamos falando de aproximadamente 8 milhões a multa que o IBAMA aplicou à Petrobras em 2019 por vazamento de óleo na P-58, né? Então, seguindo aqui com a solução por drones, esses drones são usados para inspeção de embarcações e também de plataformas, né, que a Belga Marine trabalha. Eu trouxe aqui a Alerion, né, que tem um diferencial de voo autônomo, né, quer dizer que esses drones voam sozinhos, né, faz a inspeção sozinho, né, com o operador minimamente operando, não há mais a necessidade de uma equipe ou a inspeção, né, de um operador e um inspetor, né? Essa inspeção ocorre de uma forma muito mais rápida, porque o drone já tem uma inteligência e consegue detectar alguns pontos principais, né? Então, uma inspeção em uma turbina eólica que demora em torno de 1 hora, esse drone consegue fazer em 13 minutos, né? E já gera o relatório também. Então, imagina um parque eólico com centenas de turbinas, você consegue fazer em muito menos tempo do que com qualquer operação tradicional de um inspetor e um operador, né? Então, no Brasil também não há aplicabilidade no momento, né? Mas há diversos estudos para que podemos utilizar a parte onshore e agora a gente também está desenvolvendo uma tecnologia para trabalhar offshore. Seguindo aqui para a parte de conectividade e cibersegurança, eu comentei mais cedo, né? Não há muito que se estender, né? Sobre detalhe técnico, né? Em relação a isso também, mas na verdade é que cada vez mais conectado, mais risco se corre de invasão, uso invasivo de TI, compliance também, né? Por que não? E etc. Então, o maior problema que acontece hoje nas empresas não é nem alguém mal intencionado tentando invadir o sistema e as suas instalações, né? Não é somente isso. É um operador de algum equipamento que vai fazer a atualização de um software e às vezes não percebe que essa atualização é incompatível com as outras aplicações que rodam em torno daquele software. Então, isso acaba travando a instalação completamente, né? Porque houve uma instalação de uma atualização desproporcional e etc. Então, normalmente a Honeywell
né, que é um dos fabricantes que é muito conhecida também no mercado, tem uma abordagem mais industrial para as instalações dessas soluções, né? E essa proteção de cybersecurity, assim que instalada, abrange a plataforma inteira. Então, diferente da SecureNOC, que eu trouxe aqui também, para usar como exemplo, a SecureNOC protege pontualmente um equipamento que está lá na instalação. Então, são dois tipos de proteção diferentes. Seguindo para a parte de gerenciamento digital, eu trouxe a IoCurrents, né? Eles têm um sistema de abordagem de consumo de combustível, né? E a previsão de falhas, baseado em coleta de dados, mas essa solução tem uma característica que todo mundo gosta de ouvir, né? É a famosa Artificial Intelligence and Machine Learning, né? Então, no modelo mais antigo, onde você precisa de um operador para verificar e identificar onde há algo errado, se há algo errado, na IoCurrents isso é feito pelo próprio algoritmo, né? Então, ele consegue dizer aonde existe anomalia no sistema para que ele mesmo possa intervir. Então, isso normalmente é preferido pelos clientes, né? O controle de consumo de combustível, gerando mais economia a bordo também. Para finalizar aqui, eu trouxe a Bionic Production, né? A Bionics, né? Que traz a tecnologia de impressão 3D, né? Então, é uma estação que basicamente fabrica, na verdade, uma estação, né? Onde você consegue fazer o escaneamento e a impressão de alguma peça em 3D. Então, essa produção é feita em containers, conforme na imagem aí que eu coloquei para vocês, justamente para facilitar a mobilidade desses operadores, né? Então, o objetivo desse pessoal é, por exemplo, eu vou ter uma obra no meio do nada, no meio de uma área de difícil acesso e vou precisar de algumas peças lá. Então, você leva esses containers e produz a peça localmente, né? E aí você, por consequência, você economiza todo o custo logístico e de pessoal para essa operação fabril, né? Então, essa é a abordagem desse Mobile Smart Factory, que é uma pequena fábrica de peças 3D, né? E aí você consegue, conforme eu disse, escanear e caso precise duplicar uma peça que esteja em campo, e também imprimir uma peça que ele recebeu o desenho, né, de algum lugar do mundo digitalmente. Então, essa é a Bionic Production. Aqui está uma relação, né, finalizando aí a apresentação, uma relação de parceiros nossos aí da Belga Marine. Eu pude comentar sobre alguns, bem resumidamente, né, por uma questão de tempo também. Aqui eu trouxe alguns dos nossos principais clientes também, e o que eu posso frisar, né, deixar aí guardado para mesmo quem nunca ouviu falar das nossas atividades, é que nós estamos virtualmente a bordo de todos os operadores ou donos de plataforma, né? Então, nós temos contratos com o Equinor, temos contratos com Ocean, Seadrill, Trident Energy, Petrobras, né, claro. Nós vamos a bordo de navios da DOF, da Bram Offshore. Então, nós estamos sempre a bordo dessas embarcações executando serviços e agora também trazendo soluções tecnológicas completamente inovadoras, né, para o nosso país. E nós fazemos isso não só com muita responsabilidade, mas também com muita satisfação, né? Então, eu acho que é isso, né? É claro que para falar de todas as operações e soluções, nós precisaríamos de muito mais tempo, né? Mas, por hora, eu queria agradecer o convite, né? Ao professor Marcelo, né? Em caso de dúvidas ou curiosidades, ou qualquer outra solicitação, vocês podem entrar em contato comigo, né? Com a gente aqui da Belga Marine, por algum canal que está na tela. E espero vê-los no ano que vem, no próximo seminário. Professora Mari Cruz, a palavra é sua agora. Está bem, Selber, pela sua apresentação. Eu queria chamar também a Luciana Suman para
nos juntar nós três e poder conversar um pouquinho, né, sobre as duas apresentações. Acho que foram bem complementares, né, falando um pouco nessa parte de eficiência energética no porto e no navio, e depois falando nessa evolução das operações marítimas, né, através dessas novas tecnologias. Então, se tiver alguma pergunta aqui no chat, ou se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, Elber. Ah, parece que temos alguém por aqui. Tem muitas felicitações para os dois, né? Ótima palestra, parabéns. Os convidados, os ouvintes estão muito felizes com essas apresentações. Bom, eu queria perguntar um pouco, né? Você falou de uma forma geral, né, Elbert, sobre essas soluções que a Belga Marim tem, né, ao nível do oil and gas, né? Se a gente fala um pouquinho sobre as últimas inovações, você está me ouvindo? Acho que foi. Bom, se falamos um pouco sobre essas últimas inovações, é, ao nível do porto, vocês têm alguma solução, alguma sugerência, alguma luz que possam nos dar para nós? Luciana, não estamos, você está falando, não dá para escutar. Mudo, desculpa. O que eu vejo no Porto é o retornando o assunto de shore power, né? Que é o que já existia, mas ficou bastante tempo inativo, na maior parte do tempo inativo, né? Porque o próprio navio produzia sua energia no porto, e aí, ao invés do navio produzir sua energia no porto, utilizar novamente produzir essa energia no porto, ele utilizar a energia do porto, né? A grande questão quando você fala em shore power é como essa energia está sendo produzida para o porto. Porque se você estiver falando de um porto em que ele está utilizando energia, por exemplo, adoção de energias alternativas, ele tem, por exemplo, um motor gerador que queima gás, então é melhor realmente ele utilizar ele, que você tem uma combustão mais completa, do que você utilizar, por exemplo, os motores de bordo, que vai ser o diesel, né? Então, ok, compensa. Agora, se você está falando que talvez o do porto esteja utilizando um diesel com até maior concentração de enxofre, porque, de novo, as obrigatoriedades da IMO não alcançam o porto, né? Então, pode ser que essa facility ela seja um tiro no pé. Então, por isso que tem que se ver ter uma visão realmente holística do binômio porto-navio, para ver quando é que, de fato, é uma coisa boa e quando, de fato, ele deixa de ser. Se é um porto que, por exemplo, ele está produzindo energia, mas ele está utilizando energia eólica para armazenamento de energia, para produção de energia, né? Isso realmente faz com que você tenha uma eficiência energética para todo mundo, tanto para o porto quanto para o navio. Mas se for utilizar os meios convencionais da que a embarcação usa, aí já não compensa, né? Então, isso tem que ser algo conversado. Eu vejo as pessoas conversando bastante sobre isso. Sem dúvida, muito interessante esse tema, né? No momento, por exemplo, que alguns dos modais, por exemplo, de transporte mudam para elétrico, né? Mas se essa fonte elétrica é poluente, então não tem razão, né? Então, mesmo que o porto não tenha que cumprir, né, essas regulações da Organização Marítima Internacional, é muito interessante que a autoridade marítima sempre tem que considerar esses portos também para poder continuar cumprindo as regulações e assim estar tudo na mesma linha. Verdade. Quando a gente fala em porto, a gente tem a ingerência da ANTAC, você tem a gerência também de alguma parte da Marinha, Polícia Federal. O porto tem muita gente ali tomando conta, né? O próprio CONAMA, né? Quando você fala em meio ambiente, tem muita gente tomando conta.
E aí é uma coisa muito mais local, são normas nacionais, né? E aí, uma vez eu conversando com um regulador, ele falou assim: Luciana, aqui a gente não diz que não, aqui a gente obriga a licenciar. E na licença, a gente, dependendo da forma que você nos apresenta, a gente vai te dizer ou não. Então, você acaba não tendo uma regra, né? De uma maneira tão exata, tão ampla para poder aplicar uma fórmula direta. Sem dúvida. Elber, não sei se você quiser adicionar alguma questão. Não. Conforme eu disse, né, eu integro o time comercial, né? Eu fiquei muito feliz com o contato do Marcelo e pelo convite dele também. A Belga Marine está trabalhando incansavelmente para trazer toda essa tecnologia para cá, para o Brasil, porque não é somente pensando na economia, mas pensando em desenvolvimento também, geração de renda, geração de empregos e etc. Então, nós precisamos também do auxílio das universidades, né, para laboratórios e pesquisa e etc., principalmente no que tange a última parte do que eu disse, a questão da impressão 3D, que demanda um critério muito árduo, né, de classificação e classificação tributária. Então, é importante trazer esse tema e a indústria 4.0 está aí para mostrar que isso é sim capaz, né? Que o Brasil ele é sim capaz e tem financiamento humano também, né? Para que a gente consiga avançar.